Sejam bem-vindos aqui ao canal GE Glória Eterna São Paulo Futebol Clube. Hoje apresentamos um vídeo, né? Que hoje tem jogo de São Paulo e Bahia às 4 horas da tarde no Morumbi. E vamos aí ouvir aí os comentários, né? Do YouTube dos comentaristas, ok? E depois eu vou dar o meu veredito final aí, o meu comentário final aí para o jogo de hoje, como o São Paulo deve jogar. Mas antes vamos aí às notícias que bombaram ontem, né? E depois eu volto aí para falar com vocês. Agora sobre a chance de Alex Sandro pintar como reforço do São Paulo, uma das novelas mais antigas, que parece estar vivendo seus últimos capítulos. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa próxima ao Alex Sandro. Ela admite que o lateral esquerdo ainda não tem propostas importantes do futebol europeu e mantém conversas com o São Paulo. Não há um acordo financeiro entre o lateral e o tricolor, embora muitas etapas já tenham sido cumpridas desde a primeira proposta. São Paulo tem tentado demonstrar ao Alex Sandro que não é capaz de concorrer com propostas de times europeus, mas oferece um contrato longo com a intenção de fazer do atleta de 33 anos de idade um cara de super referência, de relevância total dentro do Morumbi. O São Paulo tem a impressão de que o Alex Sandro não tomaria qualquer decisão antes do dia 30 de junho. O contrato dele com a Juve se encerra nesse domingo e até por respeito aos 9 anos com a camisa do clube italiano, o Alex Sandro não anunciaria seu novo destino. Ele esperaria o contrato acabar, até porque está recebendo o mês de junho da Juve, para depois anunciar seu próximo passo. O tempo joga a favor do São Paulo, conforme as semanas passam e não aparecem propostas de primeiro nível do futebol europeu, a expectativa do São Paulo vai aumentando em relação à contratação do atleta. O Alex Sandro e o Thiago Mendes são os alvos do São Paulo. A possibilidade da contratação de um atacante, algo pedido pelo técnico Zubeldia, dificilmente vai acontecer por causa das condições financeiras do tricolor. Qualquer novidade sobre o Alex Sandro a gente conta para vocês. A expectativa é de que na semana que vem a coisa dê uma esquentada. Quero falar agora sobre o São Paulo e a proposta feita pelo tricolor para a compra de Thiago Mendes. São Paulo negocia há dias a chegada do Thiago Mendes. Entre o volante e o São Paulo tudo certo. Salário, tempo de contrato, luvas, falta o sim do Al Rayyan. E a última oferta feita pelo São Paulo foi de 3 milhões de euros, que equivalem a 17 milhões e 900 mil reais, valor que será pago de forma parcelada. O primeiro a trazer essa informação foi meu amigo Thiago Fernandes, confirmei com uma pessoa do São Paulo. O tricolor tem a impressão de que essa oferta vai ser suficiente para convencer o time qatari, até porque na temporada passada o Al Rayyan havia desembolsado cerca de 23 milhões de reais. Um ano mais velho, Thiago Mendes já não tem tanto poder de venda, até porque ele só tem mais 10 meses de contrato com o Al Rayyan. Paulo Pitombeira, representante do Thiago Mendes, também embarcou para o Qatar. Primeiro foi o volante na tentativa de convencer o clube qatari. Não rolou. Agora com o Paulo Pitombeira a expectativa é de que esse acordo possa avançar e o tricolor possa anunciar o Thiago Mendes já na próxima semana, a partir de 10 de julho. Ele teria condição de defender o São Paulo. Contei para vocês no vídeo da manhã sobre as tratativas entre São Paulo e Alex Sandro. O São Paulo segue discutindo valores e aguarda por uma resposta positiva do lateral esquerdo de 33 anos de idade que está livre no mercado. Muito bem, Arnaldo. A principal questão ou mudança, ou a mais clara, a mais evidente para esse jogo é que não teremos alguém importante na beira do campo. Ele mesmo, Luiz Zubeldia, que tomou amarelo contra o Criciúma e não estará ali ao lado do Rogério Ceni, o técnico do Bahia, ali duelando com ele. E a pergunta que eu quero saber é: o quanto isso faz falta para o time e quem é o cara que vai ficar no lugar dele? Quem é essa figura? Salve, Tirone, salve, galera. Bom, mesmo que o Zubeldia tenha dito depois do jogo contra o Criciúma que não vai fazer tanta falta assim e que a sua equipe de trabalho já está acostumada às suspensões e substituição dele por conta das punições, para mim vai fazer falta sim. Né, a referência principal e tudo mais. Tem até uma curiosidade: no último jogo do São Paulo contra o Bahia no Morumbi, ano passado pelo Brasileiro, ainda sob o comando do Dorival, aquele jogo no domingo de manhã, o Dorival, foi a suspensão que o Dorival teve no comando do São Paulo, e o Lucas Silvestre deu até uma boa entrevista, falou mais do que o Dorival, mas era o técnico naquela ocasião, e agora
o substituto do Zubeldia vai ser da equipe dele, não vai ser ninguém do São Paulo, não vai ser o Milton Cruz, vai ser o Maximiliano Cubeiras, o Max Cubeiras, que é o auxiliar mais próximo dele, aquele que tomou o copinho d'água, que o cara o Zubeldia deu uma bica, um copinho d'água e quase pegou na cabeça dele. É o argentino mais longevo nessa comissão, está com ele desde 2011, é um pouco mais velho que o Zubeldia, já passou dos 50, que nem a gente, e é o cara que está sempre mais próximo para as questões táticas de estratégia. Ele será o treinador contra o Bahia, e para ele também não é nenhuma novidade, né? Ele já o Zubeldia teve uma suspensão longa, não sei se a galera sabe, mas teve uma suspensão longa no Equador pela LDU. Primeiro ele foi condenado a 6 meses de suspensão. Que isso? Tentativa de agressão ao árbitro. Olha. Exato. Depois a pena foi reduzida. E o Cubeiras já teve não só uma ou outra partida, como teve uma sequência de partidas substituindo o técnico principal, o Luiz Zubeldia. Então, Cubeiras amanhã na beira do campo e possivelmente na coletiva pós-jogo, né? Ele praticamente ninguém sabe a voz dele, ele fala pouco, ele não é, né? Então vamos ver como é que ele vai sair também na coletiva pós-jogo. Muito bem, então novidade, Max Cubeiras, argentino, que já está acostumado, tomou até aquele copo de água na cara lá naquele jogo do Zubeldia, e eu não sabia dessa suspensão de 6 meses, que loucura, hein? Foi reduzida, mas ele chegou a ser condenado a primeira vez a 6 meses. O que significa que o Max Cubeiras, como disse você, está acostumado a estar ali na beira do campo. Vai fazer falta, o Zubeldia, para quem vai no campo, fica muito claro como ele atua e tal, meio Abel Ferreira, assim, o tempo todo falando, comemora, sai da linha técnica, enfim. É um desfalque, talvez o principal desfalque importante do São Paulo para esse jogo contra o Bahia. Tem mais coisas sobre o time? Tem mudança na escalação, mudança de esquema, porque o Bahia não é o Criciúma, são times completamente diferentes, né? O Bahia é um time forte, é um meio de campo muito forte, com muitos jogadores bons, todos. E o São Paulo, como disse o Zubeldia contra o Criciúma, jogou no 4-2-4, ou seja, com 2 caras no meio campo. Isso vai mudar? Pois é, Tironi, na verdade o São Paulo do jogo do Criciúma pra cá não teve nenhuma baixa, né? Ninguém foi suspenso, ninguém se lesionou. Nem o Caleri que estava pendurado. Exatamente. Tinham outros, mas também não foi suspenso o Caleri. E o São Paulo tem como novidade o retorno do Nestor entre os relacionados. Agora, aquilo, né? O Nestor não participou do último jogo porque tinha sentido uma pancada e uma fisgada na partida contra o Vasco, saiu no primeiro tempo ainda, né? E aí não participou do jogo com o Criciúma, mas na minha concepção desse critério mais recente da comissão técnica, ele não vai começar jogando contra o Bahia, né? Ele volta ao banco, né, como opção, o que já é também uma boa notícia. E talvez, se o Nestor estivesse inteiro, a gente pudesse cravar a mexida tática, um homem a mais no meio de campo. Sem o Nestor, com a fase regular do Michel, fase regular do Galopo, você fica pensando o que o Zubeldia poderia fazer de modificação na escalação e tática para... Você está precisando de renda extra urgente? Então olha só o novo método simples que eu encontrei. Enfrentar o Bahia, que tem tanto talento e tanta mobilidade no meio de campo. Não é fácil a resposta. Eu cabocando aqui, poderia escalar 3 zagueiros, né? Empurrar o Bahia um pouco mais para frente e tentar ali com um zagueiro e não com um volante tirar o conforto do Bahia na posse de bola. Seria uma opção, mas também poucas vezes ele utilizou os 3 zagueiros, né? Então assim, eu nunca acertei, já cheguei bem próximo às escalações do Zubeldia, como já aconteceu algumas vezes, um pelo outro, né? Mas eu fico assim, depois de um primeiro tempo bom do São Paulo contra o Criciúma, com o Ferreirinha jogando bem, com o Lucas, com o Luciano, com o Caleri, eu acho difícil ele mudar o sistema e a escalação para esse jogo. Imagino, já falamos isso algumas vezes e quebramos a cara, nem que seja por um nome.
imagino que seja o momento de repetir, embora seja um sistema que você vai sofrer muito no meio de campo, ao mesmo tempo incomodar o Bahia, se mantido o sistema, nos lados do campo, né? Onde o Bahia tem mais dificuldade pela escalação inicial do Rogério normalmente. Aí assim, só entrando rápido para você palpitar, tem a mesma situação do outro lado, só que de uma outra forma, né? O Rogério pode de novo repetir a escalação, ele tem repetido diversas vezes porque ele não tem baixa por lesão e nem por suspensão há muito tempo. Ele só tem o Arias, lateral na seleção colombiana, já não vem, mas tem o Gilberto, que era titular no início da temporada, que é bom jogador no lugar dele. Então, assim, o Rogério, ele vai mudar porque é o São Paulo, porque vai voltar o Morumbi, porque gosta de mudar a cada jogo. No Bahia ele tem mudado muito pouco, ele tem mantido. Então aquela base do quarteto do meio, hoje eu acho bem possível que o Rogério mantenha e assuma o controle do jogo, como fez contra o Flamengo no Maracanã. O Flamengo acabou ganhando na última bola, então acho mais fácil o Zubeldia fazer uma ou outra mexida do que o Rogério nessa altura do campeonato. Mas, aí a gente já entrou um pouco no como vai vir o Bahia, você entende que vai ser com o time que vem jogando. Vai sofrer no meio campo, vai ser 4 caras no meio campo contra 2 do São Paulo, sendo, né, Alisson e Luiz Gustavo. Vai ser osso mesmo. Agora, com esses 2 pontas, entendendo que provavelmente o Bahia vai ter mais posse de bola do que o São Paulo, com esses pontas pode ser um desafogo interessante, você acha? Aí seria um duelo de estilos, né? O Zubeldia já fez uma coisa assim para enfrentar o Fluminense do Diniz, né? Mas o Fluminense do Diniz é muito específico, né? O time do Rogério hoje é muito mais sólido do que o Fluminense do Diniz, né? Com o Caio Alexandre, com o Everton Ribeiro, com o Jean Lucas e com o Cauli. Seria tentar, em vez de tentar competir com o quarteto 4 contra 4 no meio de campo, o São Paulo não tem 4 bons jogadores de meio de campo hoje atualmente, fazer uma coisa alternativa para obrigar um desses jogadores a sair da zona de conforto, por exemplo, né? O Caio Alexandre, que é o primeiro volante, que é muito técnico, se ele tiver que acompanhar o Lucas pelo campo todo, ele vai ter problema, né? Coisas do tipo, né? Mas quando a bola estiver no pé do Bahia, o São Paulo vai ter que, os caras vão, se tiver quarteto ofensivo, os caras vão ter que ajudar na recomposição no meio de campo, senão é chocolate, não tem como. Muito bem, no outro jogo foi o pior público do São Paulo no ano, né? 28 mil pessoas, a pior renda também, uma renda horrorosa, mas parece que a torcida reagiu, Arnaldo. Um amigo meu, por exemplo, que está sempre lá no setor Lacta, local da arquibancada com o Tirone e Arnaldo, não conseguiu ingresso, esgotou, o cara não conseguiu, vai ter que ir para outro lugar. Parece que já tem 40 mil vendidos, a torcida reagiu e mesmo com o ingresso mais caro vai chegar vai encher o estádio? Com 40 mil antecipados, você pode até sonhar com 50 mil no estádio, mesmo com frio, chuva, pode mudar o tempo. Pode voltar aquela... certamente terão mais de 45, entre 45 e 50, podendo bater os 50. Podendo estar ali na... Excelente. Aí essa é a média do São Paulo, né? Você tirando esses 2 jogos bizarros e por quê, né, Tirone? Tem 2 motivos muito claros para mim nessa volta da torcida. O primeiro é um adversário que tem também a capacidade de lotar o seu espaço, o que já ajuda na média, né? Então o Bahia certamente vai lotar o seu espaço, assim como fazem Flamengo e Vasco, por exemplo, um dos poucos times que tenham torcida em São Paulo suficiente para lotar o espaço do visitante. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é o da torcida do São Paulo, né? É o principal. O São Paulo volta a jogar num domingo às 16 horas desde a final da Copa do Brasil. Desde a final da Copa do Brasil, o São Paulo volta a jogar um domingo às 16 horas. Acho até que não deveria ser neste domingo, porque o São Paulo acaba de jogar na quinta noite, né? Teve tanta chance para botar um jogo domingo às 4 da tarde, e só foi às 4 da tarde porque o Palmeiras conseguiu mudar o jogo dele com o Corinthians para segunda, para ter um intervalo maior, jogar no Allianz. O São Paulo, o bonzinho,
topou, mas dessa forma a torcida muita gente que só consegue ir a um jogo de futebol domingo à tarde vai ao jogo domingo à tarde dessa vez, né? Tem isso, né? Então, perspectiva de bom público de novo no Morumbi. Parabéns para a torcida do São Paulo. Bom, amanhã então, nesse domingo então, São Paulo e Bahia, às 4 da tarde no Morumbi. Estaremos lá no setor Lacta, local da arquibancada com o Tirone e o Arnaldo. É isso aí, pessoal. Agradecemos aí ao vídeo que nós retiramos do canal do Jorge Nicola, e os vídeos foi retirado do canal Arnaldo Tirone. É isso aí, pessoal. Então se eu fosse hoje ter o jogo de São Paulo e Bahia, se eu fosse o Luiz Evaldia, eu jogava com 3-5-2, com 3 zagueiros, 5 no meio campo e 2 no ataque, né? Arboleda, Alan Franco e o outro zagueiro, o Wellington e o Igor Vinícius, Luiz Gustavo e o Luiz Gustavo e o outro volante, Luiz Gustavo e Alisson. No meio campo jogava com Rato, Lucas, e no ataque Ferreirinha e Caleri. É isso aí. E povoando esse meio campo. Mas acredito que o São Paulo, né, ou ele consegue um empate ou ele vence. Mas vai depender muito desse meio campo aí. Então assim, tem que tomar cuidado com o time do Rogério Ceni. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi gravado pelos canais do Arnaldo Tirone e do Jorge Nicola ontem. E daqui 2 horas, 1h e pouco, vai ter o jogo de São Paulo. Ok? Espero que tenham gostado aí. Até a próxima. Se inscreva no canal Glória Eterna. Abraço. Até o próximo vídeo.